Bom dia, que privilégio poder estar aqui conversando contigo. Hoje nós temos aí a 11ª tese que fala sobre o título Pecado, entre parênteses singular, o viver longe de Deus resulta em pecado, entre parênteses plural, praticar coisas erradas. Vamos orar? Ó Pai querido, esteja conosco, nos dê entendimento. Em nome de Jesus, amém. Há uma diferença entre pecado no singular, viver longe de Deus, e pecados no plural, fazer coisas erradas. O viver separado de Deus é a base do pecado. As más ações, que muitas vezes denominamos pecados, são somente o resultado de nossa condição pecaminosa. Às vezes vemos as coisas ao invés. Pensamos que fazer coisas erradas é o que nos separa de Deus. Mas a verdade é que a separação de Deus é que nos leva a fazer coisas erradas. Pecado singular conduz a pecados plural. Consideramos Salomão. Evidentemente, ele começou a sua regência com o coração em perfeita sintonia com Deus. Mas ao se passarem os anos, deu-se uma mudança. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. 1 Reis, capítulo 11, verso 4. O que aconteceu com Salomão? Começou ele a fazer coisas erradas e persistiu em praticá-las até que seu coração não mais era perfeito. Não mais foi exatamente ao contrário. Essa descrição de sua decadência é encontrada nos comentários. Todos os pecados e excessos de Salomão podem ser acompanhados até a origem de seu grande erro em cessar de depender de Deus para obter sabedoria e andar em humildade perante ele. Então ele deixou de buscar a presença de Deus. O mesmo foi verdade quanto a Eva. Alguns têm pensado que ela caiu porque comeu o fruto, quando o certo é que ela comeu o fruto porque havia caído. A certa altura, antes que ela estendesse a mão para apanhar o fruto, tinha chegado a desconfiar de Deus e a depender dela somente. A ação que se seguiu foi somente o resultado. Quer dizer, ela deixou de ser dependente de Deus e ela passou a ser dependente dela mesma. Pode levar tempo para alguém que esteja vivendo separado de Deus chegar à condição de cometer pecado aberto. Levou tempo para Salomão. Pode também levar tempo para alguém que esteja buscando a Deus um relacionamento com ele, experimentar vitória ininterrupta. É possível estar buscando a Deus e ainda estar crescendo em termos de comportamento. Mas, no final, a condição do coração para com Deus é o fator decisivo para a vida exterior, tanto quanto para a interior. Se o pecado viver longe de Deus é a causa dos pecados, fazer coisas erradas, então, de onde derivam os pecados quando estamos buscando um relacionamento com Deus dia após dia? Uma pergunta, né? Se o pecado, viver a vida longe de Deus, é a causa dos pecados, fazer coisas erradas, então de onde derivam os pecados quando estamos buscando o relacionamento com Deus dia após dia? Tem um livro chamado Desejar Todas as Nações, página 642, responde essa pergunta numa sentença. Quando conhecermos a Deus como nos é dado o privilégio de o conhecer, nossa vida será de contínua obediência. Então a gente peca porque não conhece a Deus como nós deveríamos conhecer. Mesmo quando estamos buscando dia após dia, podemos ainda não conhecê-lo como é o nosso privilégio fazê-lo. Assim pode haver ocasiões em que desviamos dele os olhos por um momento. Pode haver ocasiões em que deixamos de depender dele e confiamos em nós próprios novamente. E quando os fizermos, falharemos.
mas ao prosseguirmos em busca de Deus, Ele nos conduzirá ao ponto de nele confiarmos por todo o tempo, de modo que o nosso comportamento também seja correto. Que esse seja meu desejo, teu desejo também, querido, de seguir conhecendo o nosso Deus. Vamos orar ao Pai, nos dê entendimento, que a gente possa te conhecer cada vez mais. Abençoa esse irmão, essa irmã, e esteja conosco nesse santo dia. Em nome de Jesus, amém. Grande abraço. Fica com Deus.